Olá, o Dialogando está no ar. No domingo passado foi dia de aproveitar, lamentar ou ficar triste. Pois é, foi Dia dos Pais e no Brasil eles já somam mais de 50 milhões. E essa experiência tem acontecido cada vez mais cedo. E no Sofá dessa Nega de hoje, o papo é sobre ser pai. E você que está do outro lado também é o meu convidado. Vamos dialogar? O Dialogando está no ar. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso Dialogando desta tarde. No Sofá dessa Nega de hoje eu recebo com muito carinho o Célio Martinez, que é pai e radialista, e também eu posso dizer que ela já é uma parceira nossa, a Deise Dia, psicóloga está também no nosso Dialogando de hoje para falar desse tema, Deise, que é assim, gera um frisson, na verdade. Em uma das minhas pesquisas essa semana passada para tratar desse tema nesta semana, já que por ocasião Dia dos Pais foi no domingo passado, tem muitas experiências e muitas delas são frustrantes quando se fala em pai, né? Isso. Boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui novamente. Já carimbou sua carteirinha hoje? Ainda não, já falei com a proprietária, estou esperando. Mas assim, é um tema bastante relevante porque, até porque hoje, nos dias de hoje, essa nomenclatura pai, ela mudou bastante. Com certeza. Tanto na inversão de papéis, como tem muitas mães que adquirem essa responsabilidade de serem mães e pais ao mesmo tempo, como o homem mesmo que está se apropriando de uma nova roupagem em ser pai. Exato, nós vamos falar dessa mudança toda que aconteceu na vida do homem, né? O pai de antigamente e o pai de hoje. Ele é muito diferente, mas sério, eu estou muito feliz de ver você aqui nesse sofá. Obrigado. Boa tarde para você, boa tarde para as pessoas que estão nos vendo, acompanhando. Exato. Célio, qual foi a sua experiência de pai? Você foi pai muito cedo? Fui pai muito cedo e eu recomendo que ninguém seja, porque realmente não é uma experiência muito boa, principalmente quando você é pai praticamente na adolescência. A gente sabe que os homens, as pessoas, né? Uns saem mais cedo, outros não, da adolescência. Exato. Eu acho que eu saí da adolescência com mais de 25 anos. Com 25 anos eu ainda tinha vontade de puxar um carrinho de roda pelo meio da rua, isso, sinal de que eu ainda tinha uma essência de menino. E eu fui pai aos 19 anos, não é muito legal. Vi meu filho, né, principalmente num relacionamento que não era um relacionamento ideal, né, foi uma coisa que aconteceu. E de repente eu vi aquela criança e não sabia o que fazer, não compreendia nada. Eu acho que o ser humano, o pai, o homem, está pronto para ser pai. Eu acho que, pelo menos na minha idade, eu entendo que com os 40 anos é que ele está pronto para ser pai. Né? Então eu acho que é exatamente por isso que hoje essa experiência acontece muito mais cedo. Você foi aos 19, mas pesquisas comprovam que é cada vez mais normal homens serem pais aos 15, 16, 17 anos com uma frequência absurda, né, Deise? Isso, até porque o contexto de vida das pessoas estão muito diferentes hoje, né? Nós vivenciamos uma geração além, uma geração que ela está muito mais avançada do que há 30 anos atrás, 30, 40 anos atrás. Então são gerações novas que estão vindo assim, totalmente desmedida de pudor, né, do certo, do errado. Então eles fazem sem nem calcularem o tamanho da responsabilidade que poderá vir. Exato, quando a gente fala dessa condição de ser pai, né, a gente lembra do sexo, que hoje é uma coisa desenfreada, né, e aí causa o nascimento desses indivíduos, e aí o homem não está preparado para ser pai, né. Foi uma experiência que mudou a sua vida, Célio? Certamente. Me fez, no primeiro momento, arrependimento total. Né? Mas, é frustrante, né? Mas graças a isso, por exemplo, nós não estamos preparados, ou não estávamos na época, acredito que hoje também, preparados para ser pais, para ser mãe, aos 15, 16 anos, e no entanto, estamos preparados para fazer sexo. Né? Porque há uma dificuldade dos pais orientarem o filho com relação ao sexo, né? Usar preservativo justamente para evitar uma gravidez indesejada, uma paternidade indesejada, como foi o meu caso. Né? Então foi frustrante, mas de certa forma eu tirei desse momento uma lição, né? Para que os meus outros filhos que vieram, esses não, já foram planejados, já foram, né, bem diferentes. Tem um suporte diferente do primeiro, né? Isso, quando a gente fala dessa questão de nascer um filho, né, a mulher está muito mais valorizada nesse sentido, né? E muitas vezes a gente esquece a real importância de se ter um pai nesse momento. Tem muitas mulheres que dizem, por exemplo, eu sou mãe e sou pai
dos meus filhos, né? E eu acho que cada um tem um papel fundamental. Ou você é mãe, ou você é pai. E quando você só tem pai, ou quando você só tem mãe, um desses papéis, quando falta, eu acho que ele tem sentido sim, faz sentido na sua vida. Faz falta mesmo, né? Principalmente a figura paterna, né? Que o homem tem aquela figura de super-herói, tem aquela figura protetiva, né? Então é muito angustiante, ou para quem perde um pai, ou para quem é abandonado por ele, né? Nós temos também um índice de separação muito grande hoje, né? E a maioria das vezes os filhos ficam com a mãe. Isso, né? A maioria das vezes, mas tem mudado um pouco já essa vertente, né? Tem a guarda compartilhada, que a gente percebe que os pais estão aprendendo mesmo a ser pais nessa vertente de responsabilidade mesmo, que ou por obrigação ou por causa do contexto que ele vive. Então, a mãe hoje ela tem que sair para trabalhar, ela tem que tomar conta da sua vida até para sustentar os filhos. Então, o pai tem que assumir esse papel também. Com certeza. Célio, o seu filho no primeiro casamento, né? Ele melhorou essa relação? Porque o que a gente percebe, por exemplo, que muitas vezes o casal não tem filho, né? E muitas vezes o homem é prejudicado por isso, porque nessa condição de ser o macho, né, da situação, um homem não ter filho muitas vezes causa uma certa frustração. Curioso é que essa minha relação com meu filho, que depois se tornou um grande amigo meu, né? Eu não tive o privilégio de cuidar dele quando criança. E quando eu tive proximidade com ele, ele já estava, né, quase que adolescente. Mas aí conseguimos construir uma amizade muito legal. E ele, o nascimento dele, a gravidez indesejada da mãe dele, acabou sendo exemplo para mim e para ele também. Tanto é que ele só foi pai agora aos 31 anos. Né? Porque ele sabia que, menos que isso, não estava preparado para ser pai. Então não queria repetir. Que bom, né? Porque a gente sabe que muitas vezes exemplos ruins. Foi uma experiência que gerou um fruto positivo, né? Foi muito para mim e para ele. Né? Ele também, pela minha história, né? Eu converso muito com ele. Ele entendeu que a idade certa para você ter um filho tem que haver um planejamento, você tem que ter uma estrutura para dar o mínimo possível para aquela criança. Né? Eu estava vendo essa semana alguns artigos relacionados a isso e é impressionante o número de homens hoje que não querem ser pais, né? Que optam por essa ideia de não querer gerar junto a uma mulher ou não, de não querer ser pai de verdade. Essa evolução tecnológica toda, essa vida muitas vezes desenfreada em que a gente vive e essa falta de tempo, que é uma das principais coisas que se dizem, é um pressuposto, Deise, para que as pessoas não queiram mais, e principalmente os homens, não queiram encarar essa responsabilidade? Com certeza, né? Como eu já falei, uma geração diferente. Então, hoje está tudo mais fácil na vida das pessoas. Então, hoje você namora, hoje você transa na primeira semana e está tudo resolvido. Quem vai querer um compromisso? Quem vai querer casar? Quem vai querer constituir uma família? Então, a vertente de você aproveitar a vida, hoje ela está muito maior, porque se tem essa liberdade muito grande, né? A liberdade de expressão, a liberdade de vivência, a liberdade de hoje você estar aqui no Brasil, depois você vai para o Canadá. E qual é o homem em si que vai querer ter essa responsabilidade? Porque a partir do momento que você resolve ser pai, constituir uma família, você também se prende àquilo e você vai viver limitado. E essa limitação, muitas vezes, é que acarreta essas decisões dos homens não serem pais. Nós temos dados que comprovam que as mulheres amadurecem muito mais rápido do que o homem, né? Você falou que saiu da adolescência com 25 anos. Você só deve ter 30 até agora, né, Célio? Talvez ainda seja um pouco adolescente. Mas essa questão da maturidade, ela é importante, né, Deise, para que o homem se sinta pai e possa exercer essa função da melhor forma possível. A maturidade a gente percebe como é muito relativo, né? Eu conheço pessoas com 15 anos de idade que são super maduras e conheço pessoas com 50 anos que não têm grau nenhum de maturidade. Então é muito relevante essa questão de ser maduro ou não. As experiências da vida que todos nós passamos, elas vêm como vivências e elas vêm num contexto para que a gente amadureça. Mas muitas vezes as pessoas não entendem isso, as pessoas não aceitam e elas não conseguem progredir nessa vertente. Então são pessoas que, por exemplo, têm 50, 60 anos, mas têm uma mentalidade muito pequena e uma visão muito pequena de mundo. Sem dúvidas. Olha, eu recebi 3 depoimentos que você vai acompanhar comigo aqui no Dialogando, e o primeiro deles é do Matheus Santana, que fala do saudoso Dedé Santana e da condição de pai que ele foi na vida dele. Escuta só. Olá pessoal, como pedido,
Ao mesmo tempo, fico muito lisonjeado, fico muito agradecido, estou muito feliz de estar fazendo esse vídeo falando sobre os pais. Até porque eu tive um pai que foi um verdadeiro campeão, foi um verdadeiro herói, foi um verdadeiro guerreiro na minha vida. Aquele que me ensinou os primeiros passos, aquele que foi meu amigo, aquele que me deu a mão, aquele que reclamou quando eu estava errado. E na nossa vida nós entendemos entendemos o amor paterno a cada momento mais. Chega também um momento na nossa vida que nós vamos crescendo, vamos vendo o mundo de outras formas, às vezes pela flor da idade, às vezes pelo simples fato, a gente está crescendo, vê o amigo saindo, a gente fica com raiva porque o pai reclama a gente, mas uma hora a gente vai ver, nós vamos observar que é só para o nosso bem. Uma hora a gente sente falta dele reclamando, uma hora a gente sente falta dele cobrando. Meu pai foi um verdadeiro herói que lutou sempre pela sua vida, foi um verdadeiro pai de família, não tenho o que reclamar dele. Até a minha própria mãe diz que ele era um exemplo de pai, um exemplo de marido, e que isso me deixa muito feliz. A minha maior satisfação e uma coisa que eu peço a vocês do fundo do meu coração é o seguinte: vivam de uma forma, de intensamente que vocês tenham, tanto seu pai como a sua mãe, já que estamos falando de pai, que antes dele deixar nosso mundo, antes dele deixar a presença de corpo, que já que a presença espiritualmente ele já deixa sempre, né? Eu mesmo sou um exemplo disso. Todos os dias que eu acordo eu sinto a presença do meu, desejando um bom dia, mas viva de uma forma que antes dele de partir em corpo, que ele diga que tem orgulho de você, que tem uma satisfação de tê-lo como filho. Isso eu ouvi e para mim é um privilégio, uma satisfação muito grande. Beijo grande aí para você que é filho, beijo grande para você que é pai, você tem um filho maravilhoso, você que também é um pai maravilhoso. É um sentimento que não se pode explicar com palavras, é apenas uma coisa que podemos sentir no nosso coração. Beijo grande, turma aí que pediu esse vídeo. Então, quem estiver assistindo, Feliz Dia dos Pais, que essa data se repita várias e várias vezes e que você abrace seu pai vendo esse vídeo, você abrace seu filho, dê um abraço muito forte, porque esse sentimento, com um abraço, a gente pode sentir um pouco mais do que esse sentimento. Palavras não definem a palavra pai, palavras não definem a palavra mãe. Apenas o nosso coração em saber a pessoa que temos ao nosso lado, nos guiando, nos protegendo e nos amando. Abraço, galera. Beijo grande do Matheus Santana. Parabéns ao Matheus Santana por saber valorizar tanto, né? Eu acho que essas palavras que o Matheus Santana fala sobre o pai dele me deixaram profundamente emocionado. Quando eu tive a oportunidade de ver antes aqui do programa, onde ele fala dessa questão dos valores, né? Do quanto foi importante a estada do pai dele na vida dele para que ele fosse o homem que ele é hoje, para exercer a função que ele exerce diante, por exemplo, do irmão mais novo dele, né? Célio, você tem essa preocupação de passar para os seus filhos esses valores que a gente estava comentando aqui, enquanto os nossos telespectadores ouviam e viam o Matheus Santana, o quanto essa questão dos valores estão se perdendo, né? Pois é, ter essa preocupação. Inclusive nós comentávamos agora um pouco em off que eu já não sei nem se o que eu estou fazendo é correto, né, para os dias atuais, porque você ensina, por exemplo, uma criança como fui educado, né, com honestidade, né, não tirar nada de ninguém, respeitar os mais velhos, e se você de repente repassa, né, transfere esse conhecimento, né, essa educação que você teve dos seus pais para os seus filhos nos dias atuais, onde a gente percebe que o correto é ser errado, é incrível, né? A maioria das pessoas, né, o certo é aquele que se dá bem, né? A esperteza está muito mais elevada, né? Prevalece, a esperteza prevalece sobre a honestidade, sobre o caráter, né? Então fica uma coisa até meio que, como a psicóloga dizia, né? Parece até que nós estaríamos preparando um ET para o mundo moderno, né? Mas eu ainda acredito na educação que eu tive. Eu acho que um dia, quem sabe, se não aqui no outro país, isso faça a diferença. O Deise, é tão interessante perceber quando um filho ele reconhece esses valores que são passados, né? O Matheus Santana não tem mais hoje o grande saudoso Dedé Santana do lado dele na condição de pai, mas ele bem dizia nesse vídeo que nos foi encaminhado para o Dialogando, né, que todos os dias, quando ele acorda, ele sente essa presença do pai dele na vida dele, por tudo que ele deixou de legado, né, por todas as presenças, desde o campeonato de futebol, que ele sempre fez questão de estar com ele, e vê-lo jogar na escola, estar presente nos momentos mais importantes. É você plantar uma semente e depois ver isso florescer, né? Isso, e é papel fundamental dos pais, né, fazer isso. Mas quando eu me refiro que o pai tem esse papel maior, até então, porque ele é o progenitor da família, né? Então ele tem esse papel maior mesmo porque ele é uma figura maior. Então
esses valores vão ser repassados à medida do tempo. Muita gente percebe e diz assim, não, eu vou deixar para educar meu filho quando ele estiver na vida adulta. Lê do engano. A educação, os valores que são passados para os filhos, tem que vir a partir do berço, né? Porque é uma construção, é um período de aprendizagem e que os pais precisam ficar atentos nessa vertente para que os filhos eles cresçam realmente, assumindo esses valores, que não seja apenas algo fictício, né? É preciso que seja feito de uma forma mais ríspida até, porque a gente vive num mundo hoje que existe uma liberdade muito grande, uma liberdade de expressão principalmente, né? A gente percebe que não existe a questão de muito respeito hoje entre pais e filhos, né? Então, é preciso que isso seja resgatado. Eu vou mudar o mundo? Não. A mudança vem a partir do seu contexto de vida, dentro da sua casa. Célio, o que é que você lembra do seu pai? Eu só gostaria de acrescentar uma coisa, a palavra da psicóloga, da doutora, é o seguinte, que quando você vê o seu pai fazer uma coisa correta, ele tem uma influência muito mais forte do que quando o pai diz que é para fazer aquilo. Sem dúvida, o exemplo vale muito mais, né? Então eu acho que o exemplo ele é mais forte, né? E a responsabilidade de quando a gente faz é incrível, né? Porque a gente tem que dar esse exemplo, né? Tem que mostrar esse exemplo para os filhos. Aquela deixa de que faço o que eu mando e não faço o que eu faço, já foi por terra, né? Não existe. O que você lembra do seu pai, Célio? Olha, justamente essa figura, né? Da honestidade, né? Meu pai muitas vezes chegava em casa contando a história que foi sacar um cheque no banco, né? E de repente o caixa lá se atrapalhava e dava mais dinheiro para ele. E aí as pessoas perguntavam, e aí? Não, eu devolvi, não era meu dinheiro, eu devolvi. E isso foi muito marcante, né? E eu já me peguei fazendo isso, né? Na feira alguém me dá um troco errado e eu me lembro do meu pai, né? Não, mas isso aqui é seu, não é meu. Então isso é muito forte. Né? Sem dúvida, essa questão dos valores é fundamental nas nossas relações, e falando desse âmbito familiar, a relação pai-filho, ela é muito importante também. Eu vou fazer um breve intervalo, mas eu volto já para continuar esse papo e você está convidado para permanecer conosco. Um minuto só. Restaurante Ramal. Pratos preparados para atender aos mais exigentes paladares com self-service à vontade. Ambiente limpo e agradável. Aberto diariamente das 6 às 20 horas. PR 230, quilômetro 313, bairro Ramal, São Mamede, Paraíba. Telefones 3462-1230, 98873-2664. Organização Isauro e Família. Restaurante Alto Posto Ramal. O cliente em primeiro lugar. Em setembro, a TV Sol transmite na sua programação a tradicional festa de Nossa Senhora da Guia. Exibiremos ao vivo todos os dias as missas e novenas direto da Catedral de Patos. E nos fins de semana, nossos apresentadores estarão no pavilhão da festa, trazendo todas as novidades e os bastidores do evento. Fique ligado! Festa de setembro ao vivo é na TV Sol. Oferecimento CCA, inglês e espanhol. Matrículas abertas. Rua Mosse Leitão 257, Jardim Bela Vista. Telefone 3422-1184. Reino Verde, distribuidora de hortaliças. Os melhores produtos presentes no maior supermercado de Patos. Mais saúde e qualidade em sua mesa. Cicobi, Agência Patos, a Avenida Solano Lucena 60 Centro. Telefone 3421-2461. Cicobi, associado a você. Saletu Turismo, prazer em viajar. Avenida Pedro Firmino 111, Centro de Patos. Telefone 3421-5839. Casa do Bolo Sertanejo, 10 anos com você, em 6 endereços para lhe servir bem. Casa do Bolo Sertanejo, sabor e qualidade é aqui.
A Assembleia Legislativa está vigilante com seus direitos e, por isso, criou a CPI da telefonia. Graças à atuação e fiscalização dos parlamentares, 129 cidades já contam com a tecnologia 3 e 4G. Os acordos firmados com as operadoras resultaram em mais de 235 milhões em investimentos e quase 5 mil melhorias. São instalações e expansões da telefonia móvel, além de manutenção e implantação de internet nas escolas públicas. Assembleia Legislativa da Paraíba. Trabalho que você vê na sua vida. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5 às 19 horas. De volta com o Papo do Dialogando aqui nas tardes da TV Sol e você aí conectado, sintonizado, né? Conferindo tudo de perto e hoje a gente está falando dessa condição de ser pai. No sofá dessa nega, Deise Dias, psicóloga, e o Célio Martinez, que é radialista e de quem eu sou fã, curto todas as fotos dele, acho ele fantástico. Célio, você vê hoje na sua vida de pai, e aí o seu relacionamento com as suas filhas, algo que você aprendeu com seu pai? Tem alguma coisa dele lá? Acho que o afeto. Meu pai tinha essa questão do toque, do cheiro, né? De ir passando, pegar pelo braço e puxar para dar cheiro. Acho que tem muito disso. Né? Minhas filhas, eu adoro abraçá-las, beijá-las. E essa não é uma condição muitas vezes normal, né? Porque os pais muitas vezes, por ser homens, né? Muitas vezes tem aquela postura carrancuda, né? Grosseira, machistas muitas vezes. E até pesquisas revelam que não é dos pais, por exemplo, do masculino, né? O maior número de afagos, né? E aí, principalmente quando é homem, né? O filho. Quando é mulher, tem-se um carinho a mais, mas quando é homem, tem muitas pesquisas que revelam, desde que o homem, o pai por si só, homem com homem, tete a tete nesse relacionamento pai e filho, não é assim esse carinho todo, né? Eu acredito que ele já tem algum receio, né, de fragilizar a criança, de deixar ela mais sensível. E que a gente tem essa ideia de que homem não é sensível, né? Justamente, que homem não chora, né? E a gente percebe que isso tem mudado também hoje, nos dias de hoje, né? A gente consegue ver alguns pais que têm filhas e tiram foto vestidos de bailarina. Exato. Né? Então, eu vi coisas maravilhosas essa semana, né? No domingo, Dia dos Pais. Fotos incríveis, né? Do pai todo maquiado, né? Na cozinha com uma panela grande batendo ovo, né? E aí, se a gente pegar essa deixa, né? Essa condição de pai, ela tem mudado drasticamente. Isso. Há uma desconstrução, né? Isso. Até porque, como eu já tinha dito antes, as mulheres hoje estão ganhando o mercado de trabalho, estão saindo para ganharem a vida mesmo. E muitas vezes a carga horária do homem, ela se torna menor do que a da mulher. Então ele consegue dar esse suporte para os filhos, deixar em colégio, levar para reforço, fazer tudo isso que deveria até então ser tarefa da mulher na cabeça de muitos. Mas eu acredito que os papéis dos dois, a divisão seria o ideal, né? Não existe, nós vemos nas escolas, muitas vezes eles colocam só o recadinho para as mamães. Né? E isso não existe. Exato. A gente precisa empoderar o homem, que ele também tem que acompanhar o filho na escola, que ele precisa ver notas, saber como ele está. Né? Não só as mães podem se incumbir dessa responsabilidade. Eu estou lembrando aqui, você está balançando a cabeça, porque eu sei que você participa ativamente, claro. E eu estou lembrando do último festejo junino da minha filha, né, a Anne, que tem 3 anos, e aí foi o Silvio que foi participar com ela, né, e quando chegou lá, só tinha mães, e ele era o único homem acompanhando uma menina, né, e aí as professoras muito atônicas, todas, aí ele disse, Dilana, eu me senti o ET. Só eu digo, e o mais engraçado, Célio, foi assim, a questão dos meninos, né? Todos querendo dividir Anne. Anne, dance comigo. Anne, dance comigo. Ele disse, Dilana, eu não estou preparado para isso. Eu acho que na sua casa também funciona assim, porque você é pai de um menino apenas e as outras são 3 todas meninas, né? Porque o meu menino já tem 31 anos, já está casado, já está na casa dele. Mas uma das coisas interessantes que esse afeto que eu tenho com minhas filhas foi muito importante, que eu consegui quebrar mais uma barreira. Que antigamente os pais não falavam com as filhas sobre sexo. Eu tenho uma filha com 18 anos, que
Eu converso sobre sexo com ela, uma tranquilidade, uma facilidade. Não existe barreira entre eu e ela. E o primeiro passo, acho que foi justamente esse, né, Dudu? Sente aqui, bota a cabeça aqui, me dá um cheiro, né? Conquistei essa confiança, até a ponto ela me fazer algumas perguntas. Pai, namoro, como é que é? E aquelas dúvidas que geralmente uma menina de 16, 17 anos tem, tirava comigo as dúvidas e eu tranquilamente conversava sem problema, sem nenhum tabu. Olha, eu vi um texto maravilhoso, não me recordo nesse momento o autor, em que dizia o quanto é importante a figura paterna na vida das filhas, né? E se todos os pais bem soubessem, tratassem as suas filhas como verdadeiras princesas, para que elas entendessem qual é o real sentido de ser um homem na vida delas, né? E aí ela nunca vai admitir, por exemplo, um empurrão, um tapa, não vai admitir que um homem qualquer chame ela disso ou daquilo, porque muitas vezes, Deise, a violência em que a mulher admite na sua vida, ela vem muitas vezes de uma reprodução que parte do seio familiar e aí da figura paterna. Isso, e eu tenho algumas pacientes que elas revelam isso, né? Dizem assim, Deise, eu tenho trauma porque meu pai bebe, tenho trauma porque meu pai trai muito minha mãe. Então, assim, são aspectos que a gente percebe que foi uma construção, né? O outro não se importou com a visão que a criança tem a partir dele, até porque existem pais que olham para a criança e veem ela como se fosse, como se elas estivessem a par daquilo que está acontecendo, e criança nunca está a par. Pelo contrário, a criança ela sempre está atenta, ela acompanha passo a passo da relação dos pais, ela percebe como é a atitude do pai em relação à mãe, e assim ela vai construindo o homem ideal que ela quer ter para a vida dela. Sem dúvida. Né? E suas escolhas Você são mais dizendo isso, benéficas. me veio na memória uma reunião de pais, né? E a Iane, eu costumo dizer que ela vai dar nó em prego, porque ela vai de verdade. Ela é muito desenrolada, e aí a professora disse, quem é que vê o pai dando beijo na mãe? Aí ela disse, eu. Quem é que vê o pai lavando a louça? Eu. Quem é aqui que o pai dá banho, que faz a mamadeira, que bota para dormir? Eu. Aí a professora disse, a professora brincando disse, sua mãe não faz nada. Ela disse, ela fica deitada na cama, desse jeito. Por quê? Na minha casa, o meu marido, ele tem assim uma presença enorme na criação dos meus filhos, principalmente. Quando a gente fala de resguardo, né? Quando a mulher tem o bebê, quem cuidou do meu resguardo foi o Silvio, né? Ele que lavava a louça, que me levava pro banheiro, que trocava a fralda de Anne, que dava mamadeira, tudo. Na sua casa tem algum problema sério em trocar mamadeira, dar banho, cuidar desses afazeres? E eu acho até, eu até me surpreendo quando alguns colegas, eu tenho dificuldade, eu não sei fritar um ovo. Porque eu acho que daqui para frente não cabe mais uma relação, o homem não participar das tarefas domésticas. Isso. Eu chego do trabalho de 11 horas, minha esposa já tem varrido a casa, já tem preparado muita coisa, mas ela não é muito boa de cozinha. Aí quando eu chego de 11 horas, que já passo no colégio, pego a minha filha, aí entra o mestre cook, porque eu sei fazer, eu sei cozinhar. Perfeitamente, quero dizer, viu? Aí eu vou para a cozinha preparar o almoço, muitas vezes eu já tenho encaminhado alguma coisa. É muito importante essa participação. Eu costumo dizer que nem como provedor financeiro, o homem tem que dividir isso com a mulher, como também as tarefas de casa. Eu gostaria só de fazer uma observação com relação ao que a psicóloga falou, com a questão, muitas vezes, os filhos têm trauma com os pais que bebem. Não é o fato, muitas vezes, do pai beber, porque no final de semana eu saio com minha família, eu vou para um restaurante, eu bebo. E é o momento mais feliz das crianças. Pai, a gente vai sair esse final de semana para um restaurante? Eu acho que você, quando é agressivo, o álcool talvez potencializa essa agressão. Exato. Porque eu, no final de semana em casa, eu costumo fazer as tarefas domésticas tomando uma cervejinha. E é o momento mais feliz da minha casa. É aquela questão do excesso, né? Tudo pelo excesso prejudica, até o próprio amor, né? Se o amor vier em excesso, isso também pode prejudicar. Nós vamos ouvir agora e ver também um depoimento que me foi encaminhado pela Elisandra Cabral. Ela nunca teve contato com o pai biológico, embora ela soubesse que ele existia e que morava em Patos, mas o papel do avô e do padrasto foi fundamental na vida dela, e é emocionante esse depoimento. Para mim, falar sobre pai é um assunto meio, assim, não vou dizer, acho que delicado não é a palavra certa, mas para mim é meio complicado, porque eu não tive contato com meu pai biológico, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de ter um avô maravilhoso que me tratou como filha, não como neta. Me criou, me educou, me fez ser uma pessoa de caráter, me fez ser quem eu sou hoje em dia, uma pessoa de um coração bom. E
também tive a oportunidade de ter um padrasto excepcional, porque eu escuto muitas histórias por aí de enteados que não se dão bem com seu padrasto, padrastos que maltratam, e graças a Deus ele é uma pessoa excepcional, um exemplo de homem, um exemplo de pai, que apesar de eu não ser filha de sangue dele, ele me trata como se eu fosse, me dá conselhos, me parabeniza, me elogia quando eu faço alguma coisa boa. E para mim eu acho que isso também é o verdadeiro significado de pai. Não é porque eu não tive contato com meu pai biológico que eu não deixei de ser uma pessoa que tem um pai. Olha só, eu fui tão sortuda. Eu tenho 2 pais maravilhosos. Tenho uma família excepcional. E tenho minha mãe, que além de ser minha mãe, ela é minha mãe também. Que ela que me criou também, que foi a luta para me dar tudo que eu queria, tudo que eu precisava. E para mim acho que isso é o verdadeiro significado de um pai. É você saber amar seu filho, independente dele ser de sangue ou não. E quero desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais, e especialmente para o meu vozinho e para o meu padrasto. Muitíssimo obrigada por esse depoimento maravilhoso. Quando a gente fala dessa presença, por exemplo, Célio, que você tanto faz questão de se fazer, né, na vida das suas filhas, essa ausência, ela é extremamente sentida, né? A Elisandra conta do padrasto dela que, depois de muito tempo, teve um relacionamento com a mãe, hoje faz parte do seio familiar, entende ela na condição de filha e fez questão de registrá-la. Quando a gente fala disso, pode passar despercebido para nós, por exemplo, para mim que tenho desde que nasci o nome do meu pai, reconheço, está comigo todos os dias, tem um papel fundamental na minha vida. Mas essa ausência também é sentida, né, Deise? Com certeza. E a gente encontra vários impasses, né, psicológicos principalmente, na cabeça dos adolescentes, principalmente, porque quando são crianças, eles vão meio que desviando toda essa atenção. A mãe vai tentando suprir, a família também vai tentando suprir essa falta. Mas quando se chega na vida adulta, vem muitos questionamentos, né? Por que eu? Por que isso acontece comigo? Por que só eu tenho de não errado, tenho? né? Isso. E as ausências realmente, elas têm um peso muito grande, né, nas emoções do outro. E é importante que seja estabelecido como é que eu vou viver assim. Por isso que o tratamento psicológico é de suma importância. E quando eu peço para procurar, eu digo, gente, não procure só quando vocês estão mal. Procure quando vocês estiverem bem também. A gente precisa alinhar a nossa felicidade também. A gente não precisa só estar resolucionando nossos problemas, não. A gente precisa também alinhar a nossa felicidade. É muito legal, gente. O psicólogo, eu vou até fazer uma adenda que é melhor do que o padre. Uhum. E eu concordo com isso, plenamente. Célio, você tem essa preocupação de se fazer presente na vida das suas filhas? É uma coisa diária, é um exercício diário? E você disse muito bem essa preocupação, porque a rotina do dia a dia muitas vezes acaba nos distraindo, né, com relação a essa presença na vida dos filhos. É por isso que você tem que estar sempre com um sinal alerta, né? Uhum. Às vezes eu trabalho, eu tenho a felicidade de metade do meu trabalho ser em casa, né, porque eu estou gravando algumas propagandas dentro de casa, e entre uma gravação e outra, estou ali acompanhando, né, a atividade das minhas filhas, né? Deise, muitos dados dizem o quanto é importante essa presença, né? E o quanto isso responde, por exemplo, no âmbito escolar, nas relações interpessoais, na questão profissional. Tudo isso reflete, né? Reflete, sim. E é importante que os pais da nossa geração de hoje, eles percebam o quanto a presença é importante. Que eles pelo menos esqueçam que o financeiro, o dar, o presente mesmo material, não vale muito, né? Mas a presença, 30 minutos que você tira para brincar com seu filho, 20 minutos que você tira para perguntar como foi seu dia. Eu sempre questiono os pais que eu atendo e eu digo assim, você já perguntou ao seu filho se ele está feliz? E todos respondem que não. Então, assim, são coisas básicas, são coisas simples do nosso dia a dia que a gente, com uma simples atitude, a gente pode mudar a vida do nosso filho, todo o trajeto. Uma coisa interessante é, por exemplo, essa quebra, né, essa desconstrução toda do homem no seio familiar, porque desde sempre a educação ela sempre esteve atrelada à figura materna, né? Era a mulher que tinha que se preocupar com quem seria o que seria o filho, como ele estava na escola, como ele se porta dentro de casa. Essa questão educacional em si, ela sempre esteve voltada. Você sente, Célio, quando vai a uma reunião de pais, que a presença dos homens ainda é pouca nesse âmbito? Muito. A gente tem observado isso. E a alegação quase sempre é a mesma. Não, eu sou muito atarefado, não posso. Mas a gente sabe que dentro dessa correria toda é necessário encontrar tempo, sim,
para acompanhar o filho na escola. Por exemplo, agora no Dia dos Pais, eu vi muitas crianças na escola da minha filha, os pais passam no corredor e os filhos ficam com cartazes, né, esperando o pai passar para acenar. E eu vi muitas mães, né, abraçadas com seus filhos, crianças de 4, 5 anos de idade, chorando porque o pai não estava ali presente. E eu acho que esse momento é mais doloroso, porque a criança vê os pais, né, os amiguinhos passarem, cumprimentarem, e o pai dele não está ali. Eu acho até que a direção da escola não era nem para deixar aquela criança ali, porque é um momento realmente de terror para ela. Né? Frustra de verdade, né, Deise? Com certeza. Eu tive um caso que o pai da criança faleceu e ela já sofreu anteriormente a semana inteira, porque já sabia que o pai não estaria lá, né? Então, eu fiz uma escuta com a criança e ela sempre se questionava, né? Ela tem 8 anos e ela se questionava, por que eu? Porque eu parecia que eu estava falando com adulto. Porque até os sentimentos da criança hoje, eles são mais fervorosos, eles são mais lógicos também, né? Então, eu acredito também, Célio, que na escola deveria ter essa preparação, né? Deveria ter colocar essas crianças numa vertente diferente, né, para que tirassem o foco dela desse dia em si, porque gera realmente um sofrimento psíquico muito grande. Nós temos uma necessidade, Deise, de termos essa pessoa na condição de pais na nossa vida, porque eu percebo que muitas pessoas, elas não tiveram, por exemplo, a presença paterna, mas elas vão procurar um pai em alguém, né? E aí muitas vezes é no avô, no próprio padrasto, no tio, né? Até no próprio irmão mais velho. E vendo alguns depoimentos, eu ouvia pessoas dizerem assim, Dilane, eu não conseguia não entender por que eu não tinha pai. E eu senti essa necessidade de ter uma pessoa que representasse isso na minha vida. E aí, até eu recebi um depoimento de uma mulher que já é casada há mais de 10 anos e ela dizia exatamente isso. Eu precisei passar por um processo psicológico para entender que o meu marido não era o meu pai. Porque eu queria que ele fosse, entendeu? Eu não tive essa figura. E isso é preocupante, né? Porque eu acho que nós temos essa necessidade. Isso. E muitas vezes esses papéis são invertidos. A sua carência é tão grande que você consegue enxergar seu marido não como um homem, mas como um pai. Exato. E muitas vezes um namorado como pai também, você não consegue se desvincular dessa situação. Então conheço pessoas que estão noivas há tempos e olha para mim e faz, não sei se eu quero casar, porque eu percebo que eu não posso viver sem ele, mas eu não sinto as mesmas coisas que eu sentia antes. Então, meio que transfere mesmo toda essa responsabilidade para o outro, de forma que tem essa visão mesmo de pai. E também o homem vira muito também essa visão para a mulher, como se ela fosse mãe. Então, Exato. as atribuições domésticas, principalmente, é uma delas, né? Quando a gente fala que tem uma reunião na escola e a mãe que tem que ir, porque o homem olha e faz, não é obrigação da mãe. Não é obrigação da mãe, é obrigação do pai também. Então a gente precisa mudar esses conceitos para que a gente tenha uma interação maior entre família e filhos e escola. Eu espero que muitos homens estejam vendo esse programa, porque eu estou achando essa conversa maravilhosa. Eu vou para um intervalo rápido e volto com mais papo aqui no nosso Dialogando. Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Autoescola Cruz da Menina, credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência, profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Autoescola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Autoescola Cruz da Menina, você na direção certa. Em setembro, a TV Sol transmite na sua programação a tradicional festa de Nossa Senhora da Guia. Exibiremos ao vivo todos os dias as missas e novenas direto da Catedral de Patos. E nos fins de semana, nossos apresentadores estarão no pavilhão da festa, trazendo todas as novidades e os bastidores do evento. Fique ligado! Festa de Setembro ao vivo é na TV Sol.
Oferecimento Moinho Patuense, tradição e qualidade. Rua Vereador Joaquim Leitão, 309 Centro. Televendas 3421-2048. Produtos do Moinho Patuense, do jeito que a gente gosta. Posto Beira Rio 8, novas e modernas instalações. Rua Solon Medeiros, no bairro do Jatobá, com a gasolina mais barata de Patos. Súria, moda masculina, feminina e acessórios. 3 endereços para lhe atender bem. Pedro Firmino, Rui Barbosa e no Guedes Shopping. Instituto Educacional Vera Cruz, Rua do Prado 559, Centro, telefone 3421-3405, inovando com tradição. Cloud Sistemas, sistema de automação comercial. Rua Elias Asfora 54, primeiro andar, Santo Antônio. Telefone 3421-5681. Cloud Sistemas, simples assim. De volta com o Dialogando. Gente, se você que está aí do outro lado soubesse o quanto os nossos intervalos continuam prazerosos e a nossa conversa mais viva do que nunca, né? Célio, você está no 2º casamento. Pois é. Tem filho e tem filha. Existe uma diferença, Célio? Eu não consigo lhe responder isso com tanta certeza, porque meu contato, na verdade, foram com minhas filhas, né? Eu pouco tive contato com meu filho. Só depois que ele já estava maduro, né, que se estabeleceu essa relação de amizade entre eu e ele. Mas com minhas filhas é tudo. Minhas filhas, eu costumo dizer, eu não troco minhas filhas porque muita gente faz questão, precisava ter um filho homem, fica esperando, né? Eu não troco minhas filhas por filhos homens de jeito. O pai sempre tem um chameguinho assim pelas filhas, né? Acho que tem, né, Célio? A cumplicidade, né, com as meninas, né? Principalmente que elas conseguem tudo da gente. Quando chega o painho, derrete, aí você faz tudo. O homem tem mesmo, né, Deise, essa coisa com as filhas, né? Por exemplo, na minha casa sou a única mulher e tem mais 2 homens, né? A minha mãe, assim, principalmente depois que eu fui mãe, ela tem uma outra representatividade na minha vida, muito maior do que ela tinha antes. Mas o meu pai, assim, e aí eu falo muito mais ainda do meu avô. Ele foi uma pessoa extremamente importante, um homem incrível na minha vida, e eu percebo que ele não conseguiu, por exemplo, ser tão importante para os filhos dele na condição de homem, mas para as mulheres da família, o meu avô, assim, ele representa, tem uma representatividade enorme. Lendo algumas estatísticas voltadas do pai para a filha, né? Esse cuidado que eu falava agora há pouco, onde artigos revelam que se o pai bem soubesse a importância que de fato ele tem na vida das filhas, né, de tratá-las bem, ensiná-las o que de fato é ser homem e como elas devem admitir esse homem na vida delas, é fundamental. E eu fico vendo assim, o meu avô, por exemplo, ele tem assim um papel gigante na minha vida na condição de homem. E seria muito mais natural que a gente, na condição de mulher, a gente pudesse se espelhar muito mais na mãe, né? Mas eu percebo que esse chamego que eu quero citar novamente, ele é muito mais com o pai, de verdade, né? E principalmente quando se tem uma sensibilidade maior. Então, as mulheres elas têm uma forma mais rápida até de chegar até o homem. Então, elas têm aquele alisado, aqueles cheiros, aqueles pedidos manhosos. Então, os homens se derretem, né? Verdade. Então, é diferente dos meninos, né? Os meninos, eles foram criados para serem mais robustos, mais sérios, né? E a gente percebe que a geração de pais hoje, os pais novos, eles estão se reformulando. E os avós
né, que são os pais dos pais, estão também se refazendo. Sem dúvidas. Né, porque o que não vivenciaram com os filhos, estão vivenciando com os netos. Sem dúvidas, isso é fundamental. Célio, você por ter só mulheres, né, no seu reduto, a Tati tem muito ciúme das meninas? Porque eu acho que há uma disputa, né, mesmo sem querer, né? Minha esposa é tão madura, Tati é tão madura. Eu acho que eu amadureci com ela. Que bom, né? Amadureci com ela. Ela me ensinou muita coisa bacana. Eu tenho certeza que eu sou o homem que sou hoje, devo a ela. Isso é importante, Ela né? administra isso muito bem. Até para não despertar isso nas filhas. Não, eu estou com ciúmes. Não tem isso, não. Ela administra isso muito bem. E eu pergunto isso porque muitas mães se sentem enciumadas com relação às filhas, porque muitas vezes há um relacionamento de disputa, né? Na atenção, no cuidado, né? Na condição de mulher e na condição de filha, muitas vezes, em quase todos o carinho, quase tudo, é muito parecido, né? O cuidado. Isso, e principalmente na forma de criar. Muitas vezes o homem tem uma percepção de criação, de valores, e a mulher tem outra percepção. Então você muitas vezes também percebe alguns conflitos entre o casal, porque um acha melhor criar de uma forma e o outro acha de outra. Mas quando vem uma filha, principalmente, ela vem e desmonta todo aquele cenário e ela meio que se aposta daquela situação. E muitas vezes acaba quebrando os dois. Célio, você teve a mais nova de todas, né? Já numa certa idade, né? Onde todo mundo dizia assim, cara, você vai ser pai de novo, né? 48. Mudou alguma coisa? Célio, tem esse negócio de dizer assim, ai meu Deus, com ela, por exemplo, agora, né? Mudou a forma de cuidar, de educar. O chamego é maior também? O chamego, eu acredito que você está mais preparado. Eu agora estou mais preparado para ser pai, né? Agora eu tenho certeza disso, né? E com relação à questão do ciúme, voltando um pouquinho a esse ponto, minha filha mais velha é do primeiro casamento, né? Ela fez 18 anos e a princípio eu pensei, né? Porque já está com 15 anos que eu estou casado novamente, eu pensei que fosse haver essa disputa entre as duas, entre minha esposa e minha filha, que quando me casei com Tati, né? Ela tinha apenas 5 anos, né? Já está com 18. E como é incrível o relacionamento das duas. E, bom, claro, né? deve isso a Tati, né, que soube administrar muito bem isso. E depois que ela foi mãe, teve as duas filhas, minhas outras duas filhas, também foi importante ela entender que o tratamento dado às filhas não poderia ser muito diferente da minha filha, que é do primeiro casamento. Então é por isso que eu digo, ela administrou isso muito bem. Eu acho que ela poderia ser uma excelente psicóloga, né? Também, né? Na verdade, eu acho que todos nós somos, né, Deise, um pouco disso. Mas essa relação que Célio coloca, né, em ter uma filha do primeiro casamento e mais duas do segundo, e toda ser tratada dessa mesma forma, mostra uma maturidade na questão de pai, né? Porque eu percebo que muitos filhos reclamam desse relacionamento e desse tratamento que é dado, né? Isso. Infelizmente, nós percebemos que existe uma diferença muito grande, né? Quando existe um casamento, homem, mulher e filhos que estão juntos, o contexto é um. E quando há a separação, o contexto muda, infelizmente. É como se o filho deixasse de ser filho, né? A gente encontra ainda homens que conseguem dar atenção, né? Prestar um cuidado maior, mas na maioria dos casos, é como se ele pensasse, não estou mais com a mãe, então não vou ter tanta responsabilidade filho, mesmo. Né? E isso machuca, porque o filho vai sentir, né? Ele sempre pensa como era antes e como é hoje. E a gente percebe que muda, e quando se constitui outra família, aí quando vem os outros filhos da segunda família, sempre existe a comparação. E se não tiver alguém realmente maduro na relação para administrar com sabedoria, muitas vezes pode causar traumas também na criança. Olha, a maioria das vezes, né, a gente percebe que os filhos, eles precisam dos pais, né? Mas existe também aqueles pais que têm a necessidade de ter um filho. Eu achei fantástico o depoimento do José Martins, ele é adotado. E o depoimento dele me deixou extremamente emocionada quando eu tive a oportunidade não só de conhecer essa história de perto, mas vocês também vão conhecer um pouco agora. Meu pai, ele é importante para mim, hoje na minha vida, porque meu pai me passa a imagem de homem. Para mim, a imagem de homem que meu pai me passa é a imagem de ser homem da casa, é a imagem de agir como homem, de ter atitude de homem.
Meu pai me ensinou bastante a ter caráter. Meu pai é muito importante para mim. E eu tenho uma visão do meu pai como amigo. Porque eu sei que acima de todos os amigos, eu posso contar com meu pai como meu melhor amigo. Além de imagem de pai, de segurança, imagem de mãe da casa, ele me passa a imagem de amigo. Eu amo meu pai. Ele é o homem da minha vida. Eu amo meu pai. Célio, você dizia pra gente agora há pouco, né, que você foi pai mesmo que muitas vezes sem querer, né? Foi uma frustração na sua vida. Depois você sentiu essa necessidade de ser pai? O José Martins deixa muito claro no depoimento dele, né, o quanto o pai dele foi importante. Tudo que ele queria na vida, né, era ter uma família. E na condição de adotado, né, ele chegou nesse seio e hoje ele não, como ele mesmo coloca, Dylan, eu não me sinto mais uma pessoa que não faz parte disso. Eu já estou aqui dentro, eu acho que eu vim para essa família, eu já faço parte. Você sentiu essa necessidade de ser pai novamente depois? De construir uma família, sim. Quando o Tiago nasceu, que é o meu filho mais velho, que foi, não tinha saído ainda da adolescência, ficou aquele peso na minha consciência. Eu tinha aquela culpa, né, que eu não pude acompanhar. E tinha comigo mesmo. O próximo relacionamento que eu tiver, o próximo filho que vier vai ter que ser um relacionamento estável, um relacionamento bacana. E o primeiro relacionamento foi ele, eu convivi 10 anos. Infelizmente não deu, né? Mas a minha filha veio para essa nova família, ficou comigo. E há necessidade, acho que todo mundo precisa de uma família, né? Um lar é a coisa mais importante. Minha referência é minha família. Desde quando a gente fala dessa questão, né, de sentir a necessidade de ser pai, tem muitos homens que dizem que não querem ser pais, né? A gente falava disso no primeiro bloco, mas tem filhos que têm uma necessidade de ter pai, né? E mesmo estando no seio familiar, tem muita gente que também tem filhos, mas não se sentem pais. Isso. E é muito relativo, porque vai de cada um, né? A gente encontra no meio do caminho, nos dias de hoje ainda, que existem várias as pessoas com gravidez indesejada e que as mulheres têm os filhos sozinhas e que o homem não está nem aí. Então ali ele não atingiu a maturidade para assumir uma responsabilidade. Porque quando você vai ser pai, você não assume o relacionamento, você assume uma condição de ser pai pelo resto da vida. Exato. Não existe ex-filho, não existe ex-pai. Então é uma condição para sempre. Talvez por isso eu acredito que o peso seja tão grande, né, nas costas desses homens que realmente até não sabem o que querem, né, e estão meio desnorteados e ficam em busca de algo meio que passageiro mesmo, sem nenhuma responsabilidade maior. E o filho também sente essa falta. O filho ele pode ter uma estrutura familiar muito estruturada, mas ele sente falta da figura paterna, né, por qualquer uma das questões, ou por abandono, ou por falecimento, né? Então é muito sério mesmo. E eu vi uma frase que me chamou muita atenção, né, dizendo o quanto muitas vezes hoje nós temos filhos órfãos de pais vivos, né? Eu vejo você desde o nosso primeiro bloco dizer o meu menino que tem 31 anos, a minha menina que tem 18 anos, né? Não cresce, Célio, né? Existe uma preocupação constante de verdade? Exato. Todo o tempo, né? Eu acho que não tem idade, eu acho que ele vai completar 50 anos e vai ter essa preocupação, né? E a gente conversa muito, né? Ele me pede muita orientação, pai, estou passando por um momento assim. Você já é avô, Célio? Já sou avô, né? Inclusive minha netinha é mais velha do que minha filha mais nova. Né? Sério? Tá vendo como ele é pra frente? Totalmente. E sempre que eu posso, eu oriento. Não, é assim, pondere aqui, né? Você tem que perdoar aqui, tem que ceder um pouco aqui para que isso possa avançar, enfim. Ele me escuta muito. E quando a gente fala dessa questão familiar, né, e de todos esses problemas, desde eu vejo muita criança com depressão, muita criança que está totalmente no seu lugar fechado, por não ter essas presenças que a gente considera tão importantes na condição de mãe e também de pai, falando especificamente. Isso. E nós percebemos essa problemática em que vertente? Na vertente das novas tecnologias. Então, são muitas atribuições que os pais têm hoje e colocam o filho engaiolados mesmo. Então, você percebe que desde a infância as crianças estão se isolando, mas elas se isolam de uma forma inocente,
né? E muitas vezes quem conduz esse processo são os próprios pais. Então, a partir do momento que seu filho tem um Xbox, tem um celular, tem uma TV com Netflix, então tudo aquilo ali isola a criança de uma forma grandiosa. Então, são aspectos até então usados como se fossem babás dos filhos, porque os filhos estão ali e não vão dar trabalho. Então, raramente a criança chora, a criança brinca, a criança vai para a rua. Quantas vezes você percebe uma criança na rua brincando e os pais na calçada olhando? Então, são momentos raros. Por quê? Porque essa tecnologia, ela trouxe benefícios. Mas nessa vertente de desenvolvimento, de aprendizagem, eu vejo muito na questão que ela está bloqueando o lado até emocional e socioafetivo da criança. Nós temos criado muitas vezes robôs, né? E aí a gente não sabe mais lidar com essa relação, sentimento. Existe, Célio, na condição de pai, essa preocupação, estar atento? Enorme, né? Eu tenho 3 filhas e elas têm os smartphones, né? E a gente tem um momento, às vezes minha esposa diz, opa, final da tarde, eu moro próximo à quadra do Rivaldão, final da tarde, todo mundo pro Rivaldão, aí vai brincar, uma brinca de bicicleta, outra com velocípede, a gente fica brincando, ou fazendo caminhada em torno ali, porque eu acho que isso é um momento interessante, porque realmente a tecnologia, ela impõe uma barreira muitas vezes, né, dentro de casa, com pais e filhos. É preciso esse contato, né? E eu tenho mantido isso. A gente tem essa preocupação de manter esse contato, da conversa, do toque, da aventura. Piquenique, gente. Minha filha de 7 aninhos, pai, vamos fazer um piquenique onde? Debaixo de uma árvore ali no Rivaldão. A gente prepara a comida, estira a toalha no chão e brinca lá. É uma coisa tão bacana, tão prazerosa. E tenha certeza, né, que daqui a muitos anos ela vai lembrar exatamente disso. Não vai ser daquele presente desse tamanho que ela recebeu em algum dia que ela vai lembrar, vai ser desse momento. Para a gente encerrar essa conversa, qual é a deixa para quem está em casa ou através mesmo dessas novas tecnologias que está nos vendo na condição de pai? Qual é o seu recado? Eu acho que antes de tudo você tem que se preparar, né? Tem que estar de bem com você mesmo, que você não pode dar nada que não tenha. Então, acho que você estando bem com você tendo consciência do seu papel, né? Eu acho que é o primeiro passo. Segundo, escolher uma parceira bacana que combine com você, que pense mais ou menos igual a você e colocar em prática isso, né? A questão da afetividade, do carinho, né? Da presença. Assim, não tem uma receita, né? Mas eu acho que são os temperos que constroem uma família bacana, né? Uma família unida, uma família com muito amor. São esses detalhes. Estou tão feliz de ter recebido você aqui. Estou mais feliz ainda de ter vindo aqui. Obrigada. Deise, qual é o recado para quem está em casa? Bem, como nós falamos hoje na vertente dos pais, né? Desejando ainda um feliz Dia dos Pais. E todos os dias é Dia dos Pais, isso, né, e que gente? se empoderem o ano inteiro, gente, não só no Dia dos Pais. O Dia dos Pais são todos os dias. Que vocês possam reconhecer a sensibilidade do seu filho, que vocês possam entrar na vida deles mesmo, e não precisa nem bater na porta, é entrar e se inteirar das emoções, do carinho, do afeto que eles têm para dar para vocês. Maravilha! Muito obrigada, tá? Parceira. Muito obrigada. Gente, eu encerro o Dialogando de hoje desejando a você uma excelente semana e prometendo voltar na próxima terça-feira com novos convidados e um novo papo. Um cheiro enorme dessa nega. Até lá. Tchau.